Quinta-feira, 18 de maio de 2023. Começa agora mais um Pix News. E nessa edição você vai ver. Defesa Civil de Santa Catarina comemora 50 anos de existência. A entidade esteve presente nos principais desastres do estado. Na Argentina, milhares de pessoas se manifestam pelo desemprego e pela fome. O país concentra a inflação anual de 100%. Recorde. Brasil reduz índice de combustíveis fósseis. Energia eólica e solar são as principais fontes responsáveis. Arte e ciência juntas em uma sinfonia espacial. Imagens do universo são inspiração para compositor. Mostra de cinema ambiental passa por Laguna, Imbituba e Garopaba com exibição de mais de 20 obras. E você vai ver ainda. Patrimônio Histórico Nacional. Palácio Piratini, sede do governo gaúcho, é restaurado. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, obrigado pela companhia. Estamos ao vivo, agora são 20 horas e 4 minutos e vamos começar essa edição do Pix News com uma boa notícia. 4 crianças, entre elas um bebê que estava perdido na Amazônia colombiana, foram encontradas nesta quarta-feira. Depois de 17 dias perambulando pela Amazônia colombiana, comendo frutos selvagens e expostas a animais selvagens, 4 crianças indígenas, que estavam desaparecidas depois de um acidente com um avião de pequeno porte, foram encontradas vivas por socorristas na noite de quarta-feira. As crianças de 4, 9 e 13 anos, além de um bebê de 11 meses, estavam perdidas desde 1º de maio, quando a aeronave em que viajavam caiu, aparentemente devido a uma falha mecânica. Liderados pelos militares, os trabalhos de busca terminaram com um balanço de 3 mortos, entre eles o piloto da aeronave e a mãe das 4 crianças da etnia Witoto. Mais de 100 soldados com cães farejadores seguiram o rastro das crianças e caminharam pela selva entre os departamentos de Caquetá e Guaviare. Entre os equipamentos dos esforços de busca estava um alto-falante com capacidade de cobrir uma área de mais de 1.000 metros com a mensagem gravada pela avó dos menores, na língua Witoto, pedindo que as crianças não avançassem pela mata. De acordo com a Organização Indígena da Colômbia, os Witoto vivem em harmonia com as condições hostis da Amazônia e conservam as tradições como a caça, a pesca e a colheita de frutos silvestres. E já estamos no 3º dia da mostra Encantos de Cinema Ambiental. Na noite de ontem, a apresentação foi em um local especial, o Cine Teatro Mussi, em Laguna. São mais de 20 obras cinematográficas que abordam o tema socioambiental no Brasil, com trabalhos nacionais, internacionais e alguns regionais. A Meca é realizada em 24 sessões gratuitas abertas ao público. A mostra de cinema ocorre em 3 cidades, Garopaba, Imbituba e Laguna, em 15 locais de exibição, entre espaços educacionais e culturais. O Cine Teatro Mussi, um dos cartões postais da cidade juliana, sediou a mostra nesta quinta-feira. A APAI, o Desk e Fã também vão receber exibições. Nós procuramos reunir para essa mostra o que de melhor do cinema contemporâneo com a temática socioambiental. Então nós fizemos uma seleção dedicada também, levando em consideração as características aqui da região. A Meca, né, a Mostra de Encantos de Cinema Ambiental, ela já nasce dentro dessa perspectiva, né, de democratizar exatamente os filmes, sejam eles internacionais, nacionais e também os filmes regionais. Então nasce nessa perspectiva da gente estar divulgando esses filmes, né, e dando vitrine principalmente aos filmes regionais. A maneira de democratizar esse tema vai além das apresentações das obras. Após a exibição de cada filme, é realizado um debate para discutir os temas apresentados. Pesquisadores e ativistas das causas socioambientais foram convidados. Então, a questão ambiental é uma questão emergente na sociedade.
mas também por conta do modelo econômico que a gente vive acaba ficando em segundo plano, ou muitas vezes também acaba sendo perseguido como se fosse algo que está contra o desenvolvimento ou que é um retrocesso ao desenvolvimento, né? Então poder conciliar a questão da arte, do audiovisual, né, com os debates profundos, porque também uma apresentação de audiovisual ela mexe ou ela nos toca em pontos que às vezes num debate ele não acontece, né? Após a sessão, a exibição do filme, a gente faz uma roda de conversa com os professores daquela unidade escolar e a gente acaba discutindo sobre o filme, né? Então, uma roda de conversa, uma coisa mais descontraída para os alunos, e também tem os debates. Então, os debates, na verdade, como vai acontecer hoje aqui, ele envolve, na verdade, né, e é estruturado por um mediador, que é o Ricardo Braga, ele faz as mediações dos filmes, e a gente convida especialistas da área, né, ou diretores do filme, enfim, para abrir a discussão e poder refletir sobre o que esses filmes estão falando. A mostra Encantos de Cinema Ambiental segue até o dia 20. Hoje foi o dia de Imbituba receber o evento na Escola Henrique Lage. Em Garopaba serão 2 dias. Os locais de exibição serão na Escola Básica Prefeito Luiz Carlos Luiz, Morro do Fortunato, Ser Humano Surf e uma programação especial no bairro Encantada. O encerramento será nesta sexta-feira, às 8 horas da noite, na Casa de Cultura. Trazer exemplos, mostrar uma narrativa, né, como os filmes colocam, os curtas ou os longas, né, é muito importante. Espero que esse tipo de iniciativa ele aconteça num espaço como esse, que é um espaço de um teatro histórico aqui no Centro Histórico de Laguna, mas também que ele esteja nas comunidades, nas escolas, né, nos equipamentos públicos e na rua, para que as pessoas também se sensibilizem sobre as questões socioambientais a partir também do cinema, da arte e da cultura. E a crescente produção de energia eólica e solar no Brasil permitiu ao país reduzir em fevereiro o uso de combustíveis fósseis para gerar eletricidade ao menor nível em uma década. Um relatório do Centro de Estudos Ember mostrou nesta quinta-feira que o Brasil ampliou o uso de energias eólica e solar, reduzindo em fevereiro o índice de combustíveis fósseis ao menor nível em uma década. A vasta rede de energia elétrica no país utilizou 4,9% de combustíveis fósseis em fevereiro, resultado que ficou abaixo de 5% pela primeira vez em um mês desde julho de 2012. No primeiro trimestre do ano, as fontes poluentes geraram 5,4% de energia elétrica, contra 10% no mesmo período de 2022. Com o resultado, as emissões de CO2 do setor caíram 29% no mesmo período, apesar do aumento na geração de energia elétrica. Os parques eólicos e solares, que representam apenas 12% e 3%, respectivamente, da matriz energética do Brasil, tornaram possível a redução das fontes poluentes. O país tem uma enorme rede hidrelétrica. As boas condições dos reservatórios, graças às fortes chuvas, ajudaram a manter as fontes fósseis sob controle. Com 69% da matriz energética, a rede hidrelétrica continua sendo a espinha dorsal do sistema. Na última década, no entanto, as hidrelétricas perderam desempenho, caindo de 59 em 2011 para 38 em 2021 e não aumentaram a geração de energia elétrica enquanto a demanda continuou crescendo. Do outro lado, a geração de energia por turbinas eólicas aumentou 36% desde 2011 e a solar 26%. Combinadas, as duas foram responsáveis por 73% do crescimento da demanda desde então. O Brasil, que assumirá a presidência do G20 em 2024, tem o maior percentual de energia elétrica limpa do grupo em 2022. O país gerou 89% de energia elétrica de fontes limpas. A participação dos combustíveis fósseis atingiu 11%, principalmente o gás. O Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta quinta-feira para condenar o ex-presidente e senador Fernando Collor em caso envolvendo a BR Distribuidora. Entretanto, o tempo da pena ainda será decidido pela Corte. Há 6 votos favoráveis para a condenação pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro e 5 pelo crime de organização criminosa. O julgamento será retomado na próxima quarta-feira.
O relator, o ministro Edson Fachin, votou para fixar uma pena de 33 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial fechado. Porém, o ministro Alexandre de Moraes havia dito que analisaria as penas posteriormente e não há maioria quanto a uma das acusações. Portanto, o tempo total da pena ainda será confirmado. Uma manifestação por empregos e contra a pobreza reuniu milhares de ativistas na Argentina nesta quarta-feira. Pessoas de diversos segmentos protestaram contra a crise econômica que atinge o país. Milhares de ativistas e organizações sociais argentinas realizaram uma manifestação nesta quarta-feira em frente à sede do governo em Buenos Aires. A marcha foi por empregos, melhores salários e contra a fome e a pobreza no momento em que o país enfrenta uma inflação de mais de 100% ao ano. A manifestação reuniu grupos de diferentes correntes políticas que abrangem setores menos favorecidos da sociedade, desempregados e beneficiários de auxílios alimentares, entre outros grupos conhecidos no país como piqueteiros, levando bandeiras argentinas e cartazes com imagens de Che Guevara, Juan Perón e Eva Perón. Moradores do subúrbio e das favelas da capital chegaram à histórica Praça de Maio. O índice de pobreza no país situa-se em 40% dos argentinos. Os níveis de privação alimentar afetaram 1/3 da população de crianças e adolescentes no segundo semestre do ano passado. A informação é do Observatório da Dívida Social, realizado pela Universidade Católica Argentina. Entre os convocadores do protesto está o Sindicato de Trabalhadores da Economia Popular, que reúne trabalhadores vulneráveis, cujos líderes se identificam com a doutrina social da Igreja Católica e os sermões do Papa em favor dos pobres. Empresas russas buscam oportunidade de negócio em Cuba. Os dois países anunciaram, no final de dezembro do ano passado, a intenção de fortalecer as relações entre os dois países. Representantes de 52 empresas da Rússia exploram, a partir desta quarta-feira, em Havana, possibilidades de negócios e investimentos na ilha comunista, em um novo sinal da vontade dos dois governos de fortalecer o que eles chamam de associação estratégica. Os encontros ocorrem no Fórum Econômico Empresarial Cuba-Rússia. Os dois países anunciaram no final de dezembro a intenção de fortalecer a parceria neste ano. O comissário presidencial para os direitos dos empresários da Rússia, Boris Titov, destacou que a visita do presidente Miguel Díaz-Canel ao país no final de novembro, quando se reuniu com Vladimir Putin, abriu grandes possibilidades para os empresários russos e desenvolvimento de projetos conjuntos. O fórum, que reúne representantes de 52 empresas russas e 106 cubanas, antecede uma reunião da Comissão Empresarial dos Países, da qual participará o vice-primeiro-ministro russo Dmitry Chernyshenko, segundo fontes cubanas. A expectativa é que essa aliança pode ter uma participação efetiva nos planos de desenvolvimento econômico e social do país comunista até 2030. Díaz-Canel, cujo país enfrenta a pior crise econômica em 30 anos, com uma forte escassez de alimentos, medicamentos e combustível, viajou à Rússia em meio a um giro internacional que o levou também à Argélia, Turquia e China. A guerra impacta todos os envolvidos. E com as crianças não é diferente. Muitas incorporaram a guerra nas brincadeiras como forma de lidar com a realidade. Capacetes sobre as cabeças, armas nas mãos, mas aqui o perigo está longe. Brincar de guerra virou uma realidade para muitas crianças ucranianas. Com um rastro de destruição e sofrimento, a invasão russa impactou as brincadeiras infantis e a forma como as crianças interagem entre si e com os adultos. Мама говорила, що вони з Росії запускають бомби до України. Bom, minha mãe disse que eles estão lançando bombas da Rússia para a Ucrânia. Ela disse também que o Putin é muito mau e que agredia animais quando era criança, que quando cresceu, transferiu isso para as pessoas. Говорили, що він дуже поганий. Що він у дитинстві бив котів і собак. І потім, коли він виріс, перейшло це на людей.
То вони мають знати, що тут відбувається, для того, щоб правильно себе вести в небезпечних ситуаціях. Se elas vivem na Ucrânia e não saíram, elas têm que saber o que está acontecendo aqui para se comportar de maneira adequada em situações perigosas, senão vão ficar só assustadas e não sabendo o que está acontecendo ao redor. Então ensinamos desde cedo, porque costumávamos pensar que a Rússia era vizinha e estava tudo bem, mas acabou que não estava. Nossas crianças sabem disso, porque elas vivem com isso e constroem o futuro delas e do país. De uma forma ou de outra, devem saber do que estão próximos. То вони мають знати, з ким вони живуть поруч. Para muitas crianças, a guerra significou a perda de entes queridos, o afastamento da escola e a exposição a diversos tipos de horrores. De acordo com dados das Nações Unidas, mais de 500 crianças morreram desde o início da invasão. Тож під час війни загинув мій тато. Meu pai morreu durante a guerra. Ele estava ajudando voluntários e quando estava vindo para casa, foi atingido por um bombardeio. Він допомагав волонтерам, і коли він возвращався додому, він попав під обстріл. Ну, наверное, потому что я считаю, что все русские такие. Acho que todos os russos são assim. Ao meu ver, eles são maus. Acho que até as crianças. Наверное. E você vai ver a seguir, Palácio Piratini é restaurado. Trabalhos seguem até abril. Tem a previsão do tempo para a sua região. E você vai ver ainda, arte e ciência se unem em uma sinfonia espacial. Estamos de volta, agora são 20 horas e 22 minutos. Imagens inspiradoras do universo na forma de música. Essa combinação está sendo feita por um compositor nos Estados Unidos. Imagens impressionantes e inspiradoras da NASA viraram música. O projeto Ciclos Cósmicos, uma sinfonia espacial, é uma colaboração inovadora entre o aclamado compositor Harry Dellinger, a Agência Espacial Americana e a National Philharmonic. The centerpiece of the inspiration
Para mim, enquanto escrevia, era uma meditação. Estamos trazendo o público para experimentar essa mesma meditação. Olhei para cada filme como uma meditação sobre si mesmo, uma meditação no Sol, uma meditação em nosso planeta natal, uma meditação sobre o cosmos em geral. Echoes of the Big Bang, where we're exploring the origins of the universe through music and through visual immersion. O evento fez a estreia fora de Washington, capital americana. As imagens foram pesquisadas e reunidas por produtores da NASA em 7 curtas-metragens que serviram de inspiração para Dellinger. A experiência imersiva traz sons do universo, como o de um buraco negro no centro do aglomerado de galáxias Perseus. Pensei, por que não fazer parte disso do conjunto, especialmente em ecos do Big Bang? Na verdade, pegamos uma amostra desse som e o incorporamos ao nosso sintetizador. E então, quando você vira os buracos negros na performance, você realmente vai ouvir como um buraco negro soa para o ouvido humano. É um som incrivelmente assustador e misterioso. While you're looking at the images of the black hole, and it's an incredibly spooky, eerie. Além de 2 apresentações em locais fora de Washington, a NASA lançou os vídeos no YouTube com uma versão sintetizada da trilha sonora de Dellinger. O mês de maio é marcado pela conscientização no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Em Santa Catarina, o cronograma da campanha de Maio Laranja inclui visitas aos municípios e apresentação de dados específicos. A flor escolhida como símbolo da campanha é a gérbera. Essa planta representa a pureza e a fragilidade da criança, além de ser considerada vulnerável. A promoção do debate e a prevenção por meio da informação são fatores que contribuem para a sociedade, incentivando a prática de denúncias, que podem ser feitas de forma anônima. Na maioria das vezes, a violência está dentro do próprio lar, apontam as pesquisas realizadas. Por isso, é muito importante que os pais fiquem atentos às mudanças dos comportamentos dos filhos, que podem indicar a prática de abuso. Crianças e adolescentes muitas vezes não têm condições de fazerem as denúncias, devido às ameaças sofridas pelos agressores. Em Santa Catarina, as ações do governo estadual buscam um trabalho permanente no enfrentamento a esse tipo de violência, muito além de uma simples alusão ao mês de maio. As ações do governo, na verdade, elas acontecem de forma constante. A gente precisa estar sempre enfrentando e combatendo essas situações. Nesse momento, a gente está lançando aí o Fio Laranja, que a ideia é justamente essa, de que a gente não trabalhe isso só no Maio Laranja, só na data do 18 de maio, para que a gente possa fortalecer a ideia de que é necessário que esse olhar ele seja contínuo e intermitente. Então, a gente traz isso enquanto assistência social, porque, a princípio, é nos equipamentos da assistência em que a gente previne nos nossos CRAS e que a gente atende nos centros de referência às situações que envolvem abuso e violência sexual contra criança e adolescente. A diretora destaca a importância de se fazer denúncia através do Disque 100, conselhos tutelares e delegacias de polícia, mesmo que seja somente uma suspeita, pois essa criança ou adolescente pode estar sendo vítima de violência sexual. Segundo ela, mesmo sem confirmação, é importante o Estado estar ciente da situação. É importante que a gente tenha esse conhecimento de que, tendo qualquer ideia de que leve a entender de que a criança pode estar sofrendo uma violência, é importante fazer a denúncia. Pode ser feita a denúncia através do Disque 100, pode ser feita através dos conselhos tutelares e das delegacias especializadas. Acho que é importante dizer que o Disque 100 ele faz isso de forma sigilosa, não há perigo, não há o que temer, isso vai proteger as crianças. Então é muito importante que seja realizado para que a gente efetivamente consiga construir aí uma sociedade sem esse tipo de violência. Uma Bíblia hebraica com mais de 1000 anos foi vendida pelo preço recorde nos Estados Unidos.
A negociação tornou o manuscrito mais valioso já vendido em leilão. Uma Bíblia hebraica com mais de 1000 anos foi negociada por mais de 38 milhões de dólares em Nova York. O valor estabeleceu um novo recorde para o manuscrito mais valioso já vendido em leilão. A casa de leilões Sotheby's informou que o Codex Sassoon, que data do final do século IX ou início do século X, é a Bíblia hebraica mais antiga e completa já descoberta. Acho que esse é um texto fundador da civilização. É muito profundo. Acho muito difícil encontrar um livro que tenha mais influência do que a Bíblia na história da humanidade. Já pertenceu a grandes colecionadores, 2 grandes colecionadores do século XX. Certamente é possível que a Bíblia vá para uma instituição para estudos adicionais. Então acho que é uma grande possibilidade de que siga para uma instituição privada e estrangeira. A Bíblia foi comprada na quarta-feira pelo ex-diplomata americano Alfred Moses, em nome de uma organização sem fins lucrativos dos Estados Unidos, que doará ao Museu Anu do Povo Judeu em Tel Aviv, em Israel. O Codex Sassoon é um dos 2 únicos códices, ou manuscritos, contendo todos os 24 livros da Bíblia hebraica preservados até a Era Moderna. Recebeu o nome de seu proprietário anterior, David Solomon Sassoon, que reuniu a maior coleção particular de textos judaicos antigos do mundo. E foi celebrado hoje, em Florianópolis, os 50 anos da Defesa Civil de Santa Catarina. Considerada uma das melhores do país, o órgão vem aprimorando os trabalhos em ações de prevenção, resposta e recuperação de desastres. Com 50 anos de história, a Defesa Civil de Santa Catarina tem atuado em muitas frentes. Uma delas, talvez a principal, é auxiliar os catarinenses na prevenção e no pós-desastres. Alguns marcados até hoje, como as enchentes de 1974 em Tubarão, de 83 e 84 em Blumenau, o desastre do Morro do Baú em 2008 e o furacão Catarina. Nosso estado é o que mais tem desastre climatológico no Brasil. Isso exige que tenha uma defesa civil eficiente e que ela vá se modernizando. Hoje nós temos novos meios tecnológicos, estamos inaugurando uma nova torre de radar, o nosso estado vai ter totalmente coberto por radares. Temos o satélite GOES da NASA que nos auxilia, pontos de medição hidrológico para prever e ver o movimento, o nível dos rios, de montante para jusante. Nós controlamos barragens e a partir de cada desastre nós vamos aprimorando o nosso trabalho. Nesta quinta-feira, profissionais que passaram pela entidade auxiliaram e ainda auxiliam nos trabalhos de defesa no estado foram lembrados, muitos homenageados com medalhas. Eu, como profissional de bombeiro, passei por várias experiências, uma das maiores em 2008, envolvendo o Vale do Itajaí, em especial o Morro do Baú, onde marca a minha carreira, as operações que lá foram desenvolvidas, a evacuação da comunidade que foi necessário ser estabelecida. E isso tudo fez com que eu tivesse a oportunidade de chegar à Defesa Civil Nacional. Então eu falo para todos que nos acompanham nesses momentos, a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina é a melhor do nosso país, disparadamente, sem sombra de dúvidas. Nós temos uma expertise muito grande, principalmente devido aos eventos que aqui ocorreram e a experiência que nós temos. Com meio século de história, os trabalhos agora se concentram em investimentos e modernização para previsões mais eficientes e reduções menores dos impactos meteorológicos. No ano passado, como exemplo, 2.073.000 catarinenses atingidos por desastres. Isso representa mais de 30% da nossa população. 13 mortes, 13 perdas de vida e um prejuízo econômico de 3 bilhões e 500 milhões de reais. Quer dizer, se a gente tem uma defesa civil fortalecida, nós salvamos vidas e reduzimos as perdas financeiras. Eu acho que esses dados numéricos registrados, eles com certeza mostram a importância e nosso trabalho tem que ser com a participação de todos. O nosso lema, defesa civil somos todos nós e juntos somos mais fortes. Forças de Segurança e a Defesa Civil de Santa Catarina, juntamente com a CCR Via Costeira, concessionária do trecho sul da BR-101, realizaram nesta quarta-feira, no trecho sul da rodovia federal, um treinamento para atendimentos em ocorrências envolvendo cargas perigosas. Foi realizado ontem um treinamento para casos de possíveis acidentes rodoviários com produtos perigosos e atendimento emergencial.
O simulado foi na localidade de Quarta Linha, às margens da BR-101 em Criciúma. O exercício, que foi coordenado pela Defesa Civil, contou com a participação de 23 órgãos de segurança e saúde do Estado, além de empresas privadas. A atividade serve de treinamento para as equipes ligadas ao atendimento de acidentes com produtos perigosos. O transporte de cargas desse tipo exige cuidados redobrados e as empresas responsáveis devem seguir normas e procedimentos específicos para garantir a segurança de todos. E agora vamos com a previsão do tempo. Estamos com boa parte do Brasil passando por uma sequência de dias ensolarados. Para alguns, acham que o tempo está ótimo, ou seja, nem o calor, aquele conhecido, e nem tampouco o frio. Mas a dúvida é essa: estamos ou não no famoso veranico de maio, Vinícius? Boa noite, Marcelo. Boa noite para todos que nos assistem aqui no Pix News. Boa pergunta, Marcelo. Quando a nossa equipe realizava as pesquisas sobre as condições do tempo lá no mês de abril, os principais meteorologistas indicavam que o mês de maio teria um veranico verdadeiro, trazendo muito sol e fazendo bastante calor. O sol realmente veio aparecendo nos últimos dias. Inclusive, nos últimos 10 dias, a presença de nuvens quase a gente não teve por aqui. Aqui em Garopaba, por exemplo, local de belas praias, a gente chegou a ver algumas pessoas aproveitando e se arriscando no mar. Mas com essa friaca que vem fazendo, no máximo dá para dizer que um veranico, que o que a gente tem até o momento é um veranico feio. Desde o dia 10 de maio, as temperaturas por aqui variam entre 13 e 24 graus. Um clima bem ameno, típico de outono. E esse tempo permanece assim pelo menos até a próxima terça-feira. Eu vou trazer aqui alguns destaques para a gente ter uma noção melhor do tempo aqui do sul do país. E já que eu falei de Garopaba, a gente vai começar falando de Garopaba. Em Garopaba a gente tem a mínima de 16 graus e máxima de 23, só o tempo ensolarado. Em Tubarão, cidade próxima aqui, 60 quilômetros, 12 graus é a mínima, máxima de 24 graus. Em Torres, lá no Rio Grande do Sul, nós temos mínima de 15 graus, máxima de 21. Como a gente pode perceber, uma variação bem grande aí durante o dia, mas sempre com o tempo ensolarado nessa sexta-feira. No sábado, as condições ficam bem parecidas. São esperados dias bem aproveitáveis. E para o destaque, eu trouxe as capitais aqui do sul. Em Porto Alegre, a mínima de 13 graus, máxima de 23 graus. Então, em diferença de 10 graus Celsius. Em Florianópolis, a mínima é de 15 graus, máxima de 23. Em Curitiba, olha só, repare essa diferença, hein? O dia começando com 8 graus, máxima de 21. Claro que essa mínima ela também pode ser à noite também, né? Então, sempre com o tempo ensolarado, essa é a previsão para sábado até o momento. No Pix News de sábado, vamos trazer mais atualizações, mas já dá para adiantar que esse tempo deve continuar predominando nos próximos dias, fazendo frio de manhã e à noite, e entre o fim da manhã e o início da tarde, os termômetros sobem um pouquinho. Marcelo, eu volto aqui para falar um pouco mais nesse sábado no Pix News. Muito obrigado, desejo para você um ótimo final de semana aí e para todos que nos assistem no Pix News. Tá certo então. Obrigado, Vinícius. E ontem, o Palácio Piratini, sede do Executivo Gaúcho, completou 102 anos. Desde janeiro, o prédio, que é patrimônio histórico e cultural, vem sendo restaurado. O investimento total é de 16 milhões de reais. Considerada uma das obras mais requintadas das primeiras décadas do século XX, o interior do Palácio Piratini, sede do governo do Rio Grande do Sul, conta com 33 novos trabalhadores, que atuam no restauro do prédio histórico, transformado no ano 2000 em Patrimônio Histórico Nacional. Divididos em 6 projetos, cada equipe é responsável por uma frente de recuperação. Entre todas as ações nós temos
pintura de salões com policromia, que tem essa dificuldade, né, porque são várias cores no mesmo ambiente, as alturas, os pés direitos dos ambientes são muito altos, restauros de pisos, instalação de climatização para eliminar os ares de janela, restauro de portões que já estavam com corrosão em função do tempo, limpezas de fachadas que também estavam muito sujas pela ação do clima aqui no Rio Grande do Sul, recuperação de terraço e jardim para controlar infiltrações no prédio, requalificação de todo um pavimento onde ficam servidores trabalhando. Essa é uma das preocupações também, dar uma qualidade de vida para os servidores que habitam diariamente o palácio e também salvaguardar esse patrimônio que é centenário e que é de todos os gaúchos. Os salões, eles são bastante elaborados, eles têm diversas tonalidades de cores, às vezes muito similares, vários ornatos, e além disso eles também têm pintura dourada, além de na parte superior ter douramento em ouro mesmo, em folha de ouro. Então, quando a gente trabalha com a pintura nesses locais em que tem o douramento de ouro, a gente só está produzindo, fazendo uma limpeza desse metal e pintando sem sujar o metal. Andaimes, pincéis, lixas, tijolos, entulho. Este é o cenário que contrasta com os murais do pintor italiano Aldo Locatelli, produzidos na década de 1950 e que também estão sendo restaurados. Nos últimos anos, o palácio chegou a receber restaurações pontuais, como explica a artista plástica Maria Cristina Ferroni. Nesse meio tempo, acho que a última intervenção que ocorreu foi em 2010, mas a primeira que tratou de todas as obras, num aspecto mais geral, assim, foi em 89. Essa que foi realmente a restauração que tratou assim dos danos, né, dos problemas que tinha naquela época, e de lá para cá realmente as intervenções que ocorreram foram muito pontuais para tratar alguns casos mais isolados assim. Ocupado pela primeira vez em 17 de maio de 1921 pelo então presidente do estado do Rio Grande do Sul, Antônio Borges de Medeiros, movimentos políticos importantes foram protagonizados no local, como, por exemplo, as discussões organizadas por Getúlio Vargas, que culminaram com a Revolução de 30, marcando uma nova fase na história do Brasil. Batizado de Piratini, o nome escolhido foi uma homenagem à cidade que sediou a primeira capital farroupilha em 1836. O prédio continua fazendo história. Quase 70% das pessoas que compõem a equipe de restauração são mulheres. Consideradas atentas e detalhistas, possuem as características perfeitas para trabalhar com a restauração, que deve continuar até o final do ano. O Estúdio Saraçaio está trabalhando há mais de 1 ano e meio com uma equipe de mulheres. A gente fez um pré-treinamento e elas começam a trabalhar. E a gente chama de trabalho assistido, aprendizado assistido. Não são pessoas da área de restauro, mas que entram para cá e começam a ser treinadas, e o trabalho mesmo vai mostrando como que a gente tem que fazer, qual é a melhor função para a gente fazer. E chegamos ao fim dessa edição do Pix News de quinta-feira. Lembrando que você pode rever essa edição no nosso canal no YouTube. É só procurar Pix TV HD. Mais notícias você já sabe em pixtv.com.br. Obrigado pela companhia, uma boa noite e a gente se vê amanhã.